A fé que justifica nunca vem só. Assim dizia o teólogo João Calvino. Um muito bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, estamos aí caminhando para o final de semana e estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos estudando a carta que o apóstolo Tiago escreveu para a igreja, que nós chamamos essas cartas de carta universal, porque ela não foi escrita para uma igreja específica, mas para todos os crentes da época. Nesse período, a igreja estava sofrendo perseguições severas do Estado, do povo judeu, e também as pessoas começavam a desanimar por causa das tribulações, por causa das lutas, e Tiago, então, ele escreve essa carta aqui para mostrar o valor da tribulação na vida do crente, uma vez que essas tribulações, elas aperfeiçoam a fé do cristão. E no segundo capítulo que eu vou ler para vocês hoje, o verso 26, já que é o último versículo, onde ele discorre sobre a diferença entre fé e obras, e o texto que eu vou ler, que é o último, ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E o primeiro ponto que ele chama a atenção aqui é para essa metáfora, de um corpo, sem espírito. O homem, ele é constituído de matéria e espírito, e o que dá vida ao homem é a parte material. O corpo, ele é apenas a expressão do eu real que existe dentro de você. E é por meio do corpo que nós nos expressamos. Uma vez que o espírito sair do seu corpo morre, Ele não tem como existir, ele vai se desintegrar. Tiago está comparando aqui essa questão de fé, Aquelas pessoas que dizem que têm fé, mas não pratica obras, é como um corpo morto, E um corpo morto, ele cheira mal, Um corpo morto, ele vai estragar, com certeza. E ele está chamando a atenção, então, aqui, para esse critério de cuidado de fé sem obras. A fé precisa ser acompanhada de obras. Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar aqui nós precisamos examinar a nossa fé, fazer uma análise da nossa fé para saber o que eu creio, Porque toda a vida humana, ela é fundamentada em crenças. As pessoas agem com base em crenças internas. Todas as atitudes dela, a maneira dela pensar, a maneira dela falar, a maneira como ela resolve seus problemas, suas dificuldades, como ela se relaciona, está baseado em crenças que estão lá no coração dela, lá dentro, e muitas vezes ela nem sabe por que ela age daquela forma, mas é porque ela crê daquele jeito, e ao crer naquela situação, ela vai agir de acordo com a fé interna dela, com aquilo que ela crê. E que ela crê é aquilo que nós chamamos de crenças, Então tem pessoas que têm, a pessoa que tem crenças na evolução, pessoas que têm crença numa vida após a morte, enfim, a pessoa que crê em bens materiais, enfim, aquilo que as pessoas praticam, as obras que essas pessoas realizam, é resultado da crença que ela tem dentro dela, é aquilo que ela crê. Então, nós precisamos examinar a nossa fé para saber se a nossa fé é a fé bíblica, é a fé da Bíblia, a fé que abre os nossos olhos, é a fé que nos guia de uma forma diferente de agir, E isso, quando eu descubro a qualidade da minha fé, e no caso aqui, o Tiago está falando da fé cristã, nós vamos evitar o quê? O formalismo. O que acontece é que tem muitas pessoas que eles não vivem de acordo com a crença que eles professam, no caso, a fé cristã. Então, eles vivem de formalismo. Eles agem como se crescem,
mas na verdade eles não creem, mas eles seguem o ritual. E o que muita gente faz dentro das igrejas é isso, é seguir um ritual. Eles falam como crente, agem às vezes como crente, mas na verdade tudo isso é um formalismo, porque lá no fundo a crença dele é outra, né? E cedo ou mais tarde ele acaba caindo em contradição entre aquilo que ele fala dentro da igreja, entre aquilo que ele canta e aquilo que ele vive, seja na família, seja no trabalho ou em qualquer outra situação que esse cristão está, porque não há coerência, porque nós nunca vamos ser incoerentes com as nossas crenças internas. É aquilo que te move, é aquilo que está lá dentro de você. Você sempre vai agir de acordo com essa crença. Então, se você é uma pessoa que acredita que todas as coisas têm que ser resolvidas de uma determinada forma, ainda que você diga que não crê, você vai agir desse jeito, certo? E por último, então, o texto bíblico fala assim, viva a fé. E como é que um cristão vive a fé? Jesus disse muito claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos ser coerentes entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. E aí ele diz que a fé, né, nós como cristãos acreditamos que as obras, elas não salvam. Tá? Obras não salvam. Então não pense você que você fazendo boas obras, ajudando pessoas, socorrendo outros, não pense que isso salva você, porque não vai salvar. Muitas pessoas fazem boas obras apenas na intenção de conquistar favores de Deus. Mas na Bíblia, as boas obras, ela é na verdade o resultado da fé, dessa crença que a pessoa tem dentro dela. Então nós não praticamos obras para alcançar o favor de Deus, nós não praticamos obras para ser salvo, nós praticamos boas obras porque somos salvos. Uma vez que o Senhor te escolheu através da pregação do Evangelho e o Espírito Santo entrou no teu coração e ele imputou dentro de você essa fé, a partir deste momento as tuas crenças vão ser removidas e a partir daquele momento você vai viver de acordo com essa crença que você passou a ter. Não é essa crença baseada em formalismo que acontece dentro das igrejas, onde as pessoas se comportam como, elas agem como, mas elas não são, certo? Então é apenas uma fé uma fé fake, uma fé falsa, porque a fé verdadeira vai produzir obras verdadeiras. A pessoa que realmente é convertida, a pessoa que realmente nasceu de novo, ela vai praticar boas obras, e quando ela fizer alguma obra que seja contrária àquilo que a Bíblia diz, ela corre para os pés do Senhor e vai pedir perdão. Então, a fé, nesse sentido, uma pessoa que diz que tem fé, mas ela não pratica boas obras, com certeza não é a fé do Espírito Santo. Pode ser a fé na igreja que ela tem, pode ser a fé nos pais que seguem aquela determinada religião, pode ser qualquer outro tipo de fé, mas não é a fé evangélica, não é a fé comum, não é a fé bíblica que o Espírito Santo gera no coração do cristão. Porque se você tem a fé de Deus no teu coração, se você tem a fé do Espírito Santo no seu coração, você não vai ser um cristão que fica fofocando da vida dos outros, você não vai ser um cristão que fica difamando a vida dos outros, você não vai ser um cristão que fica fica fazendo negócios e não cumpre seus tratos no negócio. Você não será um cristão que fica dando calote nas pessoas. Você não será um cristão que é um empresário mau caráter, né? Você não será um cristão como um funcionário que não cumpre com as suas obrigações. Enfim, você não será um cristão como como um marido
que prejudica a família, prejudica a esposa, como um pai ruim, você será um cristão totalmente diferente. Então, se você tem a verdadeira fé, você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.